Portuguese Furniture. Tudo sobre mobiliário português. 100% produção nacional. É uma das maiores feiras de mobiliário em todo o mundo. Paris foi a casa de mais de 100 empresas portuguesas durante a Maison et Objet. Paris, cidade de luz, o palco de uma das feiras mais importantes do setor mobiliário. A Maison et Objet leva até França todo o universo do têxtil, mobiliário, decoração e iluminação concentrado no mesmo espaço. Esta é das feiras mais importantes para o setor mobiliário. Tem sido ao longo dos anos a feira plataforma, a feira que permite que pequenas, médias e grandes empresas façam o seu lançamento no mercado europeu, mas também no mercado mundial, porque é uma feira que atrai bastantes compradores internacionais na América Latina, os mercados árabes e asiáticos. Nós temos uma participação bastante importante neste certame. Somos um dos principais países a participar, com o maior número de empresas e principalmente com um nível de qualidade acima da média. Nós temos mais de 80% das empresas na passadeira vermelha e num segmento de prestígio. Os móveis nacionais percorreram 1.500 km até Paris. Nesta edição, mais de 100 empresas portuguesas carimbaram a carteira de clientes e apresentaram as novas coleções ao mundo. No passado vinha-se para estas feiras para, usando uma expressão tipicamente portuguesa, arranjar encomendas, depois mais tarde para angariar clientes e hoje em dia vem-se para estas feiras para apresentar os conceitos, apresentar as marcas, mostrar ao mundo o que somos e o que pretendemos ser. Depois o negócio é uma consequência inerente a tudo isto. É uma plataforma muito importante porque é onde se reúne todos os atores a nível internacional e é também uma feira onde se lança os novos produtos, portanto começamos por aqui. 3,000 miles from home, trying to say that I will get there soon. Pelo Parque de Exposições de Paris-Nord-Villepont passaram durante os 5 dias 85 mil visitantes com os olhos postos em 3.000 marcas de todo o mundo. De Portugal veio o requinte do design e da inovação. I think it's very strong. The furniture is amazing. I have an interior design store and we do projects and we do a lot of projects with Portuguese brands and the design, I think it's lovely. Portuguese firm has so unique style, does not suit for everybody. Sometimes my client says, I want something not so special, like common plate, common bed or common sofa. Portugal design is unique. Por casualidad hemos visto, pues me gusta este, Portugal, me gusta aquel, Portugal. Y de repente lo he visto por todas partes. Incluso he pensado que era el país invitado de la feria. As exportações portuguesas de mobiliário e colchoaria para o mercado francês alcançaram os 397 milhões de euros e registaram um aumento de 9%. Mas a Maison et Objet é uma plataforma de vendas para o mundo. Nós duplicámos as exportações nos últimos 5 anos e isso é sinónimo de quanto estas marcas têm agradado e surpreendido o cliente. Nós temos 1,2 mil milhões de exportações. O mercado francês é o mais importante, são 33% das nossas vendas. É não apenas isso, mas também a sensação de que alguns clientes nos redescobriram. E hoje o Made in Portugal é um valor que aqui há uns anos ninguém diria que seria possível alcançar. O melhor do Made in Portugal, representado em Paris, numa das feiras mais importantes do E de Paris, deixamos terra firme e seguimos em direção a mais uma história. O mobiliário para embarcações é um dos segmentos de luxo da indústria nacional. Vamos saber em que terras navega este setor. Quando entrar num navio-hotel da Douro Azul, não é só a paisagem que o vai surpreender. Nos 12 hotéis flutuantes, o mobiliário é 100% português.
Uma forma de mostrar ao mundo o património e o conforto da indústria portuguesa. O nosso objetivo é dar a experienciar aos nossos clientes, aos nossos passageiros, um pouco da cultura portuguesa, o que é Portugal, nomeadamente aqui a região do Douro. E, portanto, na construção dos navios, eles são construídos cá em Portugal, procuramos integrar no máximo dos seus componentes indústrias portuguesas. O mobiliário é um desses casos, como é a palamenta, a louça, os cortinados, as alcatifas, em que trabalhamos com empresas portuguesas, já há alguns anos que estão connosco, que nos ajudam a desenvolver os produtos para os navios. Com certeza queremos puxar por Portugal, por todos os sentidos e mais alguns, mas não é preciso puxar muito porque nós temos uma indústria de fabricantes de indústria de mobiliário fantástica, com altíssima qualidade. Temos uma capacidade não só de fazer produção em série, como ao mesmo tempo temos artesãos. Mas decorar e mobilar um navio-hotel tem muitas exigências. As dimensões do espaço e a durabilidade dos materiais é um dos maiores desafios. As embarcações no Douro têm desde logo limitações em termos de tamanho para se encaixarem nas eclusas e nas pontes que existem ao longo do rio. Portanto, cria alguns desafios a nível de design e de materiais que é preciso desenvolver, porque as cabines são mais pequenas, os espaços são mais contíguos, é preciso ter uma grande capacidade de inovar. É um hotel sobre a água e, portanto, no fundo, as exigências que nos traz é sempre todas aquelas que são as características que tem que ter um hotel e um espaço destinado, obviamente, a turistas. Portanto, essas são os primeiros pressupostos que existem tanto numa embarcação como num hotel. Neste caso de Rio, tem circunstâncias próprias que têm a ver com o espaço. Em todas as 12 embarcações da Douro Azul, todos os móveis são feitos à medida. Cada navio-hotel tem uma temática associada e são ajustados aos gostos do público-alvo. 5 dias está em limpezas finais, estável e montagens. A visão do mentor da Douro Azul, o Mário Ferreira, obviamente que tem a sua própria sensibilidade. Juntamente com a companhia que vai operar o navio, há uma combinação de fatores que nos faz, obviamente, criar um caminho orientador daquilo que vai ser o nosso conceito. É uma palavra que é muito utilizada, o conceito, uma história, uma experiência. Cria uma linha orientadora no projeto nesse sentido. Para além dos móveis, os projetos de decoração têm que transformar suítes pequenas em espaços funcionais e acolhedores. Tudo é pequeno, principalmente nas cabines, tudo é muito pequeno. Ainda por cima, os navios de cruzeiro de Rio estão muito destinados, são muito propícios a turistas séniores. Tem que haver toda uma preocupação que essa percepção de espaço e essa mobilidade seja possível dentro destas cabines com estas dimensões. E é algo que é procurado em termos de funcionalidade. Há turistas que vêm de países da América do Sul com malas enormes e, portanto, há uma preocupação de saber onde é que eles podem colocar as malas. Na Douro Azul, é assim que os clientes do segmento de luxo contemplam o Douro. Instalados em móveis portugueses, num elogio ao que melhor se faz em Portugal, na indústria do mobiliário. São empresários de sucesso. Estão há décadas ao serviço da indústria do mobiliário nacional. Passaram de concorrentes a sócios. A marca chama-se Private Label e junta num só projeto 3 empresários do mobiliário nacional. Três empresários, 3 concorrentes. Depois de anos a produzirem para outras marcas, perceberam que... Juntos somos melhores. Juntos criamos uma marca. Criamos a Private Label. Juntos são melhores e mais fortes no mercado de luxo internacional. Foi com esta premissa que nasceu o grupo de mobiliário Private Label. A ideia surgiu porque nós percebemos que existia uma lacuna no mercado do mobiliário, uma vez que nós detectamos que existiam muitas empresas no mercado mobiliário que produziam as peças, mas que depois, a nível de marca, lhes faltava todo o know-how para criar marcas que se pudessem internacionalizar dentro do mobiliário de luxo. Isto é uma ideia A3, é um bocado alavancada por mim, pelo know-how que tinha das empresas que existiam, ou possíveis empresas que existiam para este mercado, e então pensei em ter 2 pessoas válidas.
A Private Label tem o ADN de 3 empresários, a energia de uma tríade que junta conhecimento, capacidade de trabalho e visão de mercado. O cliente quer um bom produto, quer um produto com um bom design, mas a par disso procura um produto com qualidade e bons prazos de entrega. Nós temos isso aliado à parte produtiva e uma vez que temos toda essa capacidade dos nossos parceiros, surgiu essa nossa ideia de criarmos uma empresa que pudesse criar essas marcas, já que tínhamos a grande capacidade produtiva que eles nos davam. A mais-valia de trabalharmos os 3 juntos é na questão, somos 3, mas somos 3 diferentes. Cada um tem uma vertente, eu na parte de design, depois há a parte de produção e depois a parte de branding, vendas. E acho que tudo isso faz a marca e o produto, não é só o design que vive, o design precisa de produção, precisa de ser comunicado. A marca, neste momento, distingue-se na forma como apresenta os produtos e a forma como tenta conciliar a parte manual para a parte comercial dos produtos no elevado de luxo de mobiliário, de decoração. Com apenas 1 ano de existência, o grupo é detentor de várias marcas e estreou-se este ano na primeira grande feira internacional em Paris. É muito bom porque estamos a receber imensos elogios e parabéns pela empresa que tem 1 ano e já conseguir apresentar-se neste formato numa das melhores, ou se não na melhor feira de design do mundo, e isso dá-nos força. Mas há mais. O grupo Private Label percebeu os sinais do tempo e faz do online a principal plataforma de trabalho. As vendas físicas, em locais físicos, estão a crescer bastante e então o futuro são vendas que são efetuadas através de uma plataforma, mas que tenham uma equipa por trás dessa plataforma. O método online, o método de acompanhamento ao cliente direto, vai ser o futuro das empresas. Os 3 empresários dividem-se em várias áreas que vão desde o design à produção e decoração. Estão focados num só grupo e em conquistar vários mercados no mundo. O objetivo é crescer. Logicamente, nós somos muito focados e temos objetivos que têm que ser cumpridos e só assim é que é possível trabalhar numa empresa destas. É sempre crescer e nos próximos 2 anos, em vez de estarmos a falar aqui no primeiro ano, estamos a falar no 3º ano de sucesso da Private e que se calhar haverão mais empresas interessadas neste tipo de projeto. O grupo Private Label vai começar agora a percorrer o mundo com as soluções de 3 empresários que passaram de concorrentes a parceiros no mesmo projeto. Sabia que, à distância de um clique ou de um telecomando, a configuração da sua sala pode mudar? Neste programa descubra as soluções tecnológicas e mobiliário mais high-tech da indústria. Como serão os móveis do futuro? Funcionais, automatizados, minimalistas. Os ritmos da sociedade moderna impõem novas exigências nas casas de todo o mundo. A indústria do mobiliário portuguesa soube acompanhar a tendência. Tudo o que facilita a vida das pessoas, as pessoas valorizam imenso. E nesta área que é a minha área principal, que é as cozinhas, aqui na J. Dias, o que acontece é que as pessoas valorizam muito ser funcional e nas cozinhas ainda mais. E nós percebemos desde cedo que se pensássemos nas cozinhas sempre para facilitar a vida das pessoas, seria de facto uma mais-valia muito grande. É tornar a cozinha funcional, acima de tudo, e depois aproveitar todos os espaços de forma a que serem práticos e acessíveis para as pessoas. A J. Dias tem mais de 30 anos de existência e foi visionária no mercado. Revolucionou as cozinhas tradicionais. Atribuiu-lhes funcionalidade e automatismos que facilitam a vida dos utilizadores. Nós temos um automatismo em que conseguimos guardar desde acessórios ou objetos de arrumação, em que baixamos o sistema e fica tudo guardado e ficamos com uma cozinha ampla. Por exemplo, estamos a conviver e estamos com pessoas sentadas a comer e estamos aqui a cozinhar, estamos a falar, torna-se uma área toda ampla. Mas se tivermos que fechar a cozinha, podemos subir o sistema, temos acesso ao que estava guardado e dividimos a cozinha da sala. No fundo, fecho as arrumações, tem as geladeiras, máquinas de café, tudo dentro de um espaço. Abrimos as portas, recolhemos, está ali pronto para utilizar num pequeno almoço e no dia-a-dia. As pessoas que pegam nisso podem fechar as portas e deixar tudo desarrumado, que não há problema nenhum. False devotion. Did I
A empresa exporta para vários países da Europa, África e América. Todos os dias desenvolve projetos que permitem responder aos desafios dos espaços. Hoje em dia, como temos vidas muito agitadas, temos muito pouco tempo, queremos tempo para aquilo que é importante. Então, na parte do mobiliário, o que é que se pensa? Mobiliário que seja fácil de usar no dia-a-dia, consiga tudo muito bem organizado, fácil acesso, os sistemas automáticos ajudam nisso, uma boa acessibilidade e tudo muito mais bem organizado. No futuro, quando chegar à sua cozinha, os móveis vão ganhar vida e os eletrodomésticos serão acionados através de aplicações. Temos que aproveitar todas as técnicas para dispor da cozinha de uma forma muito mais prática e funcional, para as pessoas viverem o que é essencial, que é a família. Eu penso que as cozinhas, provavelmente, num futuro, e se calhar não assim tão longínquo, passará, se calhar, por exemplo, incorporar um braço robótico que cozinhe por nós, porque não? Portanto, eu penso que, se calhar, será um bocado por aí, mas, claramente, os automatismos, tudo que facilita o dia-a-dia é o futuro. O futuro começa agora. A J. Dias vive o presente a pensar no amanhã. Portuguese Furniture. É aqui que lhe abrimos as portas à indústria do mobiliário português.